Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Age Free Roads, o espaço onde a gente combate o etarismo praticado contra todas as idades e, ao mesmo tempo, fortalece o encontro de gerações para transformar o mundo do trabalho num lugar mais justo, mais potente e mais humano. No terceiro e último episódio da microsérie sobre tecnologia e pessoas, eu e Letícia Berger voltamos nossos olhares agora para o futuro, não é isso, Letícia? É isso aí, Fábio. Não é mais uma conversa sobre o que vai acontecer. Já está acontecendo. IA substituindo funções, modelos de trabalho sendo reinventados, saúde mental virando pauta de board e ninguém com um manual de como atravessar tudo isso ao mesmo tempo. E desta vez, nesse episódio, a gente escolheu a dedo um profissional de tecnologia, e aqui no nosso esquenta ele já contou, né? Que tem apenas 30 anos, mas tem 12 anos de experiência em inteligência artificial, fascinante, e um líder experiente em pessoas e contextos complexos para conversar conosco sobre o que o futuro do trabalho exige das organizações, das lideranças e de cada indivíduo. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar minhas boas-vindas ao Fábio, Fábio 2, que a gente vai ter aqui, Fábio de Barros, referência em inteligência artificial, machine learning, com passagens por ThoughtWorks, Capgemini, professor universitário e atualmente CEO da Neurosia. Exato. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Fábio? Bem, Alan? Prazer, boa tarde. Obrigado, Xará. Compondo nossa bancada aqui, também está meu convidado, Alan Finkel, um executivo com mais de 20 anos de trajetória no setor de saúde, atualmente é gerente-geral da Novo Nordisk Brasil, também defensor de uma liderança colaborativa e autêntica. Eu tive a oportunidade de conhecer profundamente isso trabalhando com ele. Alan também atua em conselhos relevantes com o Conselho do Instituto Fazendo História e da Interpharma, reforçando seu compromisso com o impacto social e avanço da saúde. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Fantástico estar com vocês aqui hoje. Maravilha. E para abrir essa conversa, nada melhor do que fazer a pergunta de milhões, né? Eu quero entender com vocês dois, quando vocês pensam no futuro do trabalho, principalmente, o primeiro sentimento que vem é esperança ou tem um medo, assim, por ali? Eu vou começar com esperança. Eu acho que, na hora que a gente olha, né, se a gente faz uma reflexão dos últimos bons anos, mudança vai acontecer, transformação vai acontecer, vão vir novas tecnologias. A gente lembra quando teve o advento da internet, todo mundo já imaginava, bug dos anos 2000, né, e a gente passou. Então, eu vejo isso como esperança, né? E a hora que você olha, né, esses últimos anos, o mundo se ajusta, as empresas se ajustam, as empresas aprendem, o indivíduo aprende. E eu falo muito para o meu time, tudo é um momento para você se desenvolver, seja do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal. Óbvio que dá aquela sensação, o que vai acontecer, e esse é bom, né? Porque tira a gente da zona de conforto. Mas eu vejo como esperança, como oportunidade. E você, Fábio? É uma questão filosófica, né? Para os dias de Começamos hoje. por aí. Mas eu também tendo a ver com bons olhos, principalmente porque ao longo do tempo o que a gente percebe é que as pessoas vão mudando a posição dos postos de trabalho, mas elas não deixam de trabalhar, até porque toda a economia ela é pautada na questão do trabalho, né? Então, eu vejo muito com essa ideia de, por exemplo, o piloto de helicóptero ele vai agora aprender a dirigir drone. Você começa a perceber que as pessoas vão sendo reposicionadas em funções em que o cérebro, né, o uso do cérebro, ele vai ser cada vez mais utilizado, né, e não tanto um trabalho mais braçal. A gente vai deixar isso ao longo do tempo, né? Tem visto BMW, uma série de montadoras hoje usando já humanoides ali na produção. Então, eu acho que a questão do trabalho ela vai ser cada vez mais cognitiva e a gente vai deixar as coisas que levam mais esforços para os robôs. E o que os robôs não fazem, né, como por exemplo o trabalho de encanamento, alguma série de trabalhos que precisam ali de uma combinação de bioinspirada, né, um movimento mais harmônico, mais fino, aí você precisa do ser humano e talvez nunca dê para fazer com máquina ou vai levar muito mais tempo para ser reposicionado. Mas eu vejo com bons olhos essa evolução.
Agora, Fábio, você navegou nesses 12 anos, né, de experiência em inteligência artificial no mundo da pesquisa, no mundo das organizações, como executivo, como profissional de tecnologia em várias organizações, e hoje você atende muitas grandes organizações, né? Não sei se você já consegue ajudar a organizar para a gente quais são os mitos mais comuns que a gente precisa iluminar ou entender quando a gente olha o uso de IA nas organizações. O que é mito, o que é realidade? Porque está todo mundo falando que tem que usar. E o que você está observando com relação a isso? Eu observo que hoje a gente considera IA o santo grau, né, corporativo. Ele vai, por exemplo, converter o que a gente considera gasto em lucro e o que a gente considera em lucro em mais lucro ainda, né? Muita gente está o tempo todo focalizando isso e tentando potencializar isso para as instituições. Na tentativa, né, e na esperança de que as empresas elas comprem cada vez mais produtos que já tenham IA embutida e esqueçam do trabalho que precisa ser feito. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, como na Austrália, contratos que são feitos com o governo e empresas que usaram IA que ficaram todos desbalanceados e acarretaram até problemas financeiros. A gente começa a ver diagnóstico médico errado na hora errada. Então a gente começa a ter uma série de ideias que de fato elas vão mais atuar contra o movimento de usar IA no local certo do que ajudar de uma maneira automatizada, né? Eu gosto muito do conceito de suporte à tomada de decisão. Então, é a IA ajudando o ser humano no posto de trabalho dele a se tornar mais produtivo. E não um replacement, né? Usar a IA, né, um conceito de agente, para tirar aquela pessoa daquela posição e colocar uma IA para executar. Até porque, por exemplo, nas questões relativas a consumo, né, a gente tem hoje, acho que praticamente 80% do mercado usa chatbots no WhatsApp, por exemplo, para atendimento. Inclusive, nesse ponto, sou mais das antigas, eu gosto de ler jornal de papel. E esses dias o meu jornal começou a me mandar diariamente, eu assino no final de semana só, porque eu não tenho tempo de ler durante a semana. E aí eu fui entrar em contato para tentar resolver a situação e eu gastei 2 horas e não resolvi. Então eu acho que até que ponto a automação ela vem para ajudar ou ela vira uma dificuldade na cadeia toda do processo, né? A gente tem uma falta de letramento digital muito grande na população em geral, né? As pessoas usam o WhatsApp para tudo. Eu, inclusive, tenho um amigo que estava me contando que o SUS, por exemplo, quando tem alguém que chega doente em um determinado hospital, eles vão para um grupo de WhatsApp e perguntam quem tem vaga para UTI, paciente assim, assim, assado. E aí todo mundo que está no grupo entra lá e fala assim, eu tenho uma aqui, aí manda a ambulância do ponto A para o ponto B e tira uma foto do requerimento para mandar. Então, eu acho que falta muito letramento digital, porque, por exemplo, o envio de mensagens, às vezes, não precisa ser um WhatsApp, um e-mail resolve muito bem feito, né? E a gente acaba esquecendo coisas que funcionam bem para atuar por uma falsa praticidade que, no final, não entrega valor nenhum, né? Ou muito pouco. Posso fazer um comentário? Eu lembro, anos atrás, a gente falava que nós precisamos digitalizar, né? Agora, nós precisamos AIizar, né? Ou automatizar. Ou automatizar, né? E eu sempre falo para o meu time, porque ficava muito legal você falar, digitalizei, vou ver um aplicativo, ou, né? Sem você entender o porquê que você quer aquilo, né? Porque muitas soluções, né? Não necessariamente precisam de um IA, ou precisa de uma digitalização, ou parte precisa, ou parte não, né? Então, eu de novo, acho que vai ajudar muito. Eu falei, né, tem esperança, Sim. Acho que está ajudando. Na hora que eu olho na indústria farmacêutica, hoje a gente já consegue reduzir estudos clínicos que antes demoravam 10 anos, hoje eles são feitos em 5 anos. Né? Então, a gente consegue trazer inovação de forma muito mais rápida, né, utilizando IA. Enfim, tem outras aplicações. Mas é importante antes fazer a pergunta, o que eu estou querendo resolver? Sim. Porque não necessariamente eu vou resolver com a tecnologia, né? Alan, a maior parte das soluções hoje corporativas no Brasil, elas não fazem conta, né, de EBITDA, não fazem conta de ROI e não fazem conta de payback. Então, fica muito difícil você metrificar e falar assim, não, isso realmente vale o investimento ou não. Eles vão muito na harmonia política institucional, né?
E aí isso fica difícil para depois você fazer o valuation adequado e transformar isso em impacto corporativo. Eu vejo muito isso hoje, que as pessoas às vezes querem orquestrar milhões de agentes para executar, Exato. por exemplo, a construção de um boleto, de emissão de boleto. Você não precisa de um agente para emissão de boleto, é uma funcionalidade de sistema, né? É interessante você trazer isso, que num primeiro episódio da Microsérie eu citei uma história que um amigo meu que é head de uma área de uma empresa de tecnologia importante, ele e todas as pessoas dessa empresa têm como meta aumentar o uso de IA ano a ano. Mas você entende? A meta não é resolver um problema, Não, a meta é usar mais. É usar mais. É isso. E aí É isso. O que você está querendo endereçar? Eu tenho uma... é esquisito demais, né? Total. Eu fui numa apresentação uma vez e a gente estava discutindo esse assunto. Eu não vou citar nome de empresa, mas tem uma empresa de ketchup, né? Que antigamente vocês lembram, né? Para o ketchup sair do frasco, precisava, né? Bater na... Tá, socar né? na bundinha. No bumbum do ketchup. O que a empresa fez? Virou o ketchup. Sim. Né? Não tem IA nenhum, não tem digital nenhum. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Acho que o que precisa endereçar, né? E depois pensar, óbvio, ajuda demais, mas acho que essa pergunta a gente tem que fazer. E, Alan, 5 gerações convivendo no momento, né, no mesmo mercado, com relações completamente diferentes com a tecnologia. Na prática, como se gere isso? Quem ensina quem? Quem lidera quem? E o que acontece quando a hierarquia de cargo e a hierarquia de conhecimento tecnológico apontam em direções opostas? Eu acho que a gente... Primeiro, acho que a hierarquia, ela existe, né, na empresa e não necessariamente ela é etária, né? Então, na empresa eu tenho pessoas... tenho diretores que tem gente mais velha trabalhando. Então, assim, não acho que é por aí. Né? Eu acho que a gente tem que sair um pouquinho disso. Óbvio que a experiência também ajuda, né, as pessoas a atingirem posições mais altas na empresa. Mas eu acho que a gente tem que estar aberto a entender e a escutar as diferentes gerações. A gente fez um trabalho de letramento, educação digital, na qual a gente fez um coaching inverso. O que a gente fez? A gente pegou pessoas na empresa mais jovem, com conhecimento maior em tecnologia, né? Para fazer um coaching comigo, com outros diretores. Né? Eu acho que a gente tem que estar vulnerável, né? Entender, cada um entender a sua vulnerabilidade. Então, onde eu sou forte e aonde eu sou vulnerável. Então, certamente eu não estou nem próximo do conhecimento de IA que o Fábio tem, mas assim, não tem como. Né? Não é da onde eu posso estudar, vou aprender e tenho feito isso, mas assim, não estou próximo e ele tem 30 anos. Né? Por outro lado, certamente eu tenho experiências de vida, né, que podem ajudar ele. Então, assim, como a gente pode unir isso dentro de uma empresa, só que se a gente não entender que a gente é vulnerável e que a gente não conhece tudo, nem eu e nem a pessoa mais nova, talvez que está entrando na empresa, mas que tem outros conhecimentos que são maravilhosos, eu acho que aí não vai funcionar. É uma questão, acho que, da gente entender que a gente não é bom em tudo, né? Que a gente tem as nossas oportunidades para se desenvolver e expor essa vulnerabilidade. Uhum. Agora, Fábio, você comentou, né, do uso da IA que vai, em certo sentido, substituir alguns trabalhos manuais, né, algumas tarefas manuais. Quando a gente olha no mundo corporativo, a gente vê todo um exército de pessoas com trabalhos mais de processo ou trabalhos intelectuais e tal. Como é que você está vendo essa relação, né, do uso da IA para esse tipo de trabalho? Vai ter uma substituição maciça? Vai virar uma nova camada de exigência? Ou seja, vai virar burocracia? O que você está observando? Eu acho que no fim do dia é mais uma capability que os profissionais vão ter que ter. Desde que eu saí da faculdade, eu sempre escutei que o Excel seria aposentado em um determinado momento. Estamos em 2026. Está lá ainda. E o Excel está tão forte quanto nunca. Uhum. E empresas hoje usam o Excel como RP, principalmente o small business, na sua grande maioria, uns têm um RP, alguma solução já dimensionada, mas a grande maioria executa a vida dentro de planilhas. E elas vão mudar? Não. Talvez ao longo dos próximos 10 anos a gente tenha uma mudança gradual, mas eu acho que enquanto
essas instituições, elas não entenderem o ganho e não vislumbrarem esse ganho no curto, médio prazo, elas não vão tomar a decisão de fazer esse switch de abandonar determinada coisa e ir para outra. Até porque a própria Microsoft foi lá e colocou IA, né, Copilot, dentro do Excel. Então, o que aconteceu? O Excel agora, você não precisa nem saber fórmula para poder criar uma planilha, né? Você digita o que você precisa que seja feito e ele reproduz ali. Então, eu acho que essa mudança, esse abandono, ele não vai existir, mas a gente vai ter que concentrar muito mais atenção nos profissionais, né? Vendo o Alan falando, eu lembro de alguns relatórios que a gente via de gente de gestão com gráfico de radar de cada indivíduo, né? É claro que com questionários que ainda estavam muito aquém do que eles podem ser dentro desse ecossistema de IA hoje, usar IA para fazer esse mapeamento, né, esse diagnóstico de cada profissional. Mas seria muito legal ter uma avaliação e estar muito mais do lado dos profissionais para poder entender como é que eles podem fazer para crescer dentro daquilo, né? Porque a gente consegue com IA produzir conteúdo de uma maneira muito fácil. Então, com prompts, né, o próprio notebook KLM do Google, você consegue subir um PDF e transformar num podcast, por exemplo. Então, esse tipo de ferramenta e a gente usar o RH para tentar melhorar essas pessoas, o que eu costumo dizer, né, às vezes sempre conversando com meu pai, eu falo que separa uma pessoa que já está no mercado corporativo há muitos anos de alguém que está chegando com essa outra visão, eu acho que é o grau de acesso à informação. O Alan tem uma visão, uma perspectiva para resolver problema que eu com 30 não tenho. E que eu vou precisar para percorrer uma jornada para chegar a talvez ter 10% do que ele tenha de visão de jogo, né? De processo de tomada de decisão, de análise de complexidade, que acho que é o requisito mais importante para alguém que está num cargo de gestão, né? É poder olhar para o problema e não pensar só no problema, mas pensar no acerca dele, não adiante. E o jovem, ele não tem isso, mas o jovem tem um repertório de acesso à informação que talvez é maior, porque o tempo do jovem é um pouco mais livre do que quem está focado em fazer uma gestão mais adequada, né? Mais eficiente, olhando ali para pontos mais específicos. Então, eu acho que o que difere mais os dois universos de profissionais são esses, é o acesso às coisas, né? Eu lembro que quando o Instagram começou a bombar, os idosos, né, as pessoas que tinham mais idade, as pessoas mais velhas, elas continuavam permanecendo no Facebook e o Instagram era uma coisa que era para jovens, né? E aí o que aconteceu? Os idosos começaram a ir para o Instagram e as pessoas que eram jovens do Instagram começaram também a ficar idosas. E aí depois veio o TikTok. E aí os jovens ficam no TikTok e os jovens agora vão ter que procurar um outro lugar conforme o tempo vai passando para chamar de casa. Já acabaram com o Facebook, agora vão acabar com o TikTok. Exatamente. Né? A rede social ela é geracional, né? É curioso a gente ver que a gente vai andando e isso vai mudando ao longo do tempo. Eu particularmente amava o Orkut. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nenhuma rede social vai ser tão boa quanto. Inclusive, essa entrada de rede social, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com tecnologia foi por causa do Tumblr. Que eu queria codar um HTML para ficar aesthetic. E foi assim que eu tive o meu primeiro contato com tecnologia. Legal. Bom, vocês já falaram aqui que vem um futuro com esperança, mas a gente também observa que existe um medo generalizado sobre o futuro. De cargos, de carreiras, de relevância. As organizações estão reconhecendo isso ou ainda rola um fingimento que não está acontecendo, né? Tampar o sol com a peneira. Eu acho que sim. Acho que, bom, cada organização é cada organização, então não é difícil falar, mas acho que há um reconhecimento, sim, né? Mas, por outro lado, eu vou voltar. A gente sempre vem discutindo isso, né? Porque esta transformação ela é diferente de qualquer outra que a gente já viveu, né? Então, voltando aqui ao advento da própria internet, eu lembro das conversas, né? Eu estava, óbvio, em outros cargos, mas será que eu vou ter... Será que meu emprego vai ser sustentável agora que tem internet? As redes sociais, agora com rede social, como é que vai funcionar, né? E eu acho que a gente se reinventa, a gente não pode considerar
que nada vai acontecer. Então, acho que sim, a gente tem que estar atento. É bom ter o medo, né? Eu acho que quando a gente tem medo, a gente se prepara, né? A gente fica mais atento, a gente olha para o lado, a gente vê o que está acontecendo, né? Porque quando a gente fala, não, isso não vai acontecer, que nem uma competição, né? Eu tenho um produto, eu entro outro produto, eu falo, não vai acontecer nada. A hora que você vê, né? A gente já viu isso em, né, tecnologias matarem algumas empresas, né? Acho que não precisa citar nomes aqui, mas tem várias empresas que morreram. Então, acho que a gente não pode. Mas, por outro lado, acho que a história mostra, né, de que a gente se readequa. Então, assim, é bom ter medo, ajuda, mas, por outro lado, voltando à tua pergunta inicial, a esperança, né, de que a gente possa se reinventar e fazer a coisa acontecer. É curioso, porque tem alguns postos de trabalho que eu acho que vão ser difíceis de ser mantidos. Não por uma questão de função, mas eu acho que é uma questão de custo. Quando a gente olha para alguns processos que envolvem até um pouco de decisão nela, mas que podem ser, é um script executado de decisão de acordo com métricas, com padrões que já estão pré-definidos, né? Essas pessoas, sim, porque eu acho que a grande parte das empresas, elas estão olhando para o lucro, né? E dizer para o seu investidor que você coloca, né, nos seus relatórios que vão para a CVM, que você coloca IA e que você reduz posto de trabalho para aumentar a margem de lucro e poder pagar mais os acionistas, isso soa muito bem no mercado, né? Então, isso faz com que as ações elas tendam a crescer numa quantidade muito grande, né? Eu lembro que há 2 meses atrás, quando o Cloud, a Anthropic, né? Ela tinha mencionado que ela conseguia descobrir algumas criticidades em segurança da informação usando os modelos cloud. E no mesmo dia, por exemplo, o CrowdStrike perdeu 10%, 8%. Depois, eles criaram um agente que resolvia as migrações de linguagens de programação legadas lá de trás, e a IBM chegou a perder 15% em um dia, né? Então, essas notícias, e conforme isso vai sendo lançado ao mercado, eles vão causando variações. E essas variações, em partes, aquela história, né? Quem produz lenço, quem chora, consome o lenço. E quem produz o lenço fica feliz quando alguém compra um lenço para secar as lágrimas, né? Então, tem um pouco de bem e mal para os dois lados e vai fazer parte da situação. A gente vai ter que aprender a conviver com modelos de lançamentos, né? Notas de lançamento cada vez mais disruptivos, para poder tentar ganhar e abraçar mais o mercado, e a alta gestão saturada desse tipo de informação, porque já tem uma boa visão do quanto isso é possível se economizar e até quando a gente tem esse trade-off, né? Então, eu acredito que a gestão já tem essa visão e sabe como performar, né? Eu compartilho, eu queria reforçar o que você trouxe, eu compartilho muito da sua visão da capacidade do ser humano, né, diante de algo novo que ameaça, porque ameaça a forma como eu vinha fazendo. Sim. Ou seja, e aí, eu vou fazer como se é novo? Né? Eu acredito muito nessa capacidade do ser humano de se reinventar a partir desse incômodo, dessa provocação. Agora, por outro lado, o ser humano ele vai só conseguir realmente se reinventar se ele conseguir, de alguma forma, fazer a gestão do medo. Exato. Né? Porque o medo, né, biologicamente falando aqui, ele te leva a um lugar do não pensar, que é uma reação, né, reptiliana, né, instintiva, não inteligente. Não inteligente no aspecto reflexivo. Ela é inteligente porque te faz sobreviver de uma onça, você sai correndo, né, ou de um carro que vai te atropelar, você dá um salto para trás. Né? Mas num processo como esse, o medo te chacoalha, mas você fica muito tempo nele, ele te paralisa e ele não te permite você fazer a transformação, o movimento que você quer fazer. Eu acho que é o medo com o passo de você fazer alguma coisa. Sim. Exato. Né? Para você dar o passo, né? E fazer também não tiver, né? Medo, porque você fazer só correndo, você não dá o passo, né? O medo é importante porque te tira da zona de conforto. Essa questão é incrível, porque o ponto em que a gente mais tem fricção dentro do processo de, por exemplo, implantar um modelo de IA
numa rota cotidiana, é que as pessoas que estão trabalhando e precisam fazer aquela transferência de conhecimento para uma empresa que vai fazer alguma automação de IA, a fricção é intensa. Porque eles tentam travar o máximo possível esse conhecimento para inviabilizar a aplicação da IA em determinado processo. A gente tem tido muito caso dessa fricção, às vezes até impactar a execução do projeto. Você tem que falar assim, olha, não vai dar porque a sua equipe não está colaborando de acordo com o que a gente precisa. Posso fazer só uma reflexão no teu ponto de posto de trabalho? Né? Se você olhar, vários postos de trabalho já foram eliminados na história. Né? Eu não tô querendo minimizar a transformação que nós estamos vivendo agora. Eu acho que ela é muito grande. Né? E eu acho que sim, vai impactar uma quantidade grande de postos de trabalho. Mas várias posições não existem hoje. Posição de telefonista, né? Assessorista de elevador. Né? Então, assim, coisas... Estou indo né, nos extremos aqui, né? Por favor, não me entenda errado. Eu acho que nós estamos diante de uma transformação maravilhosa que vai mudar muita coisa. Mas muitos postos de trabalho já foram eliminados com outras situações, talvez em uma escala menor. E a gente aprendeu a se reinventar. Quando você traz essa coisa das pessoas resistindo, né? No exemplo que eu citei, eu não contei a história toda de um amigo, né? Que tem meta de uso de inteligência artificial que aumenta todo ano. Ele falou para mim, Fábio, sabe o que a gente está fazendo? E a gente sabe disso. A gente está treinando a inteligência artificial para substituir a gente. Sim. Então, é um lugar meio assustador aqui entre nós, né? E se a pessoa não resistir a isto, ela não está sendo inteligente. Estou brincando aqui com sobrevivência, etc. Tal, né? Então, como que eu isso de um lugar de convite à reinvenção e não de replacement mesmo, né? Porque para mim esse é o grande dilema que a gente está vivendo hoje. Eu entendo quando você traz assim, eu vou lá, sou contratado para automatizar, etc. Tal, mas a pessoa fala, se automatizar isso... Eu vou perder meu emprego. Eu vou perder meu emprego. Isso é muito curioso. E aí a gente tem que pensar... resgatar, né? Dentro do conceito de UX e fazer uma jornada para obter isso de uma maneira gradual e criar um plano de transformação digital. Que grande parte das instituições não fazem. Elas querem uma mudança abrupta para ter o lucro e já poder postar o seu próprio relatório. E poder dizer também, né? Exatamente. Somos AI first. Agora, você trouxe um tema que acho que a gente não falou isso aqui ainda, que assim, é um plano de transformação digital que deveria incluir um plano de evolução de carreira. Exato. Que não adianta nada eu só fazer o plano da transformação digital e não incluir o elemento humano ali. Quando isso acontecer, como é que vai ser sua carreira? Exato. E eu não sei se as empresas estão olhando isso de uma maneira integrada, né? Não sei se sabem, né? Sim, mas na hora que eu vou sendo substituído, como é que eu sou olhado como possibilidades de reinvenção? Porque senão fica só no meu lado, né? Agora você se vira aí, descobre... Eu sou um dev, né? Um desenvolvedor. Agora você descobre um outro mundo para você. Mas ajuda a gente aí a automatizar seu trabalho. Estou trazendo aqui um dilema, não estou trazendo algo que eu quero ouvir de vocês, a resposta né? Mas me parece que um plano de transformação digital que não inclua um plano de transição de carreira, ele está fadado ao insucesso. No mínimo irresponsável. Porque o que vai acabar acontecendo, né? Sim, numa visão bem holística, é a gente terceirizar a responsabilidade sobre esse grupo de indivíduos para o Estado. E aí o que vai acontecer? O Estado, na sua situação atual, já tem dificuldades de gerenciar os problemas atuais. Não, aumenta imposto, tá tudo certo. Estou brincando aqui, né? Mas infelizmente estou falando sério também. Mas eu acho que ainda aumentando o imposto, você não consegue endereçar todos os problemas que essa lacuna pode causar. Porque aumenta tudo, né? Aumenta o problema de segurança, aumenta o problema da depressão, a saúde... Então, até a parte das pessoas estarem mais vulneráveis à fome é uma coisa que pode aumentar. Então, é uma situação que é muito crítica, né? Quando a gente olha na capacidade humana em si e não pensa só no posto de trabalho. Como é que, quando vem um plano de transformação digital, como é que, eventualmente, também inclui nisso um plano de transição de carreira? Isso é pensado ou ainda é tão novo que a gente não está olhando para isso? Eu acho ver. Pouco pensado. É pouco pensado. Pouco pensado. Porque aí tá tudo bem, né? Os caras não estão pensando, ninguém está pensando. Né? Então tá tudo certo, né? Mas eu acho que é uma oportunidade. Mas a hora que você faz, por exemplo, um plano... Eu não sei,
primeiro, acho que precisa ter. Uhum. Por outro lado, a gente não sabe o que precisa ter. Uhum. Né? Então, eu não acho que é claro, né? Então, foi feita uma parceria, enfim, qualquer empresa, enfim. Acho que para estudar o que vai acontecer, né? Estudar as possibilidades. Não se sabe qual o impacto. Então, eu não sei o quanto a gente consegue fazer algo, não sei, tá? Super casado da forma que você está colocando. Eu acho que ela tem que estar como parte do projeto, mas talvez as respostas a gente não tenha. Talvez só não pode deixá-la de lado, mas ter que ir alimentando para entender como isso vai acontecer. Eu creio que seja mais do que fazer uma solução robusta com as duas coisas amarradas, minimizar impacto, né? Quando a gente está fazendo uma gestão de mudança, alguma coisa, a gente fala sobre minimizar o impacto para as pessoas que estão passando por essa mudança. E eu acredito que é a mesma coisa no mundo do trabalho. Essas coisas que estão acontecendo agora, com implementação de IA, de repente, e tudo mais, elas estão muitas vezes sendo feitas por hype e não por planejamento. Esse é um grande problema da sociedade imediatista que a gente vive nesse momento. Vai além do lucro, vai além do que a gente discutiu aqui. É muito realmente sobre, olha, quantas conversas com outros CEOs eu tive que falaram assim, não, porque fulano implementou isso e agora a produtividade cresceu em não sei quantos %. E aí, por trás disso, teve um layoff massivo. Eu acho que, como eu fiz anteriormente, até conversei nos bastidores, não adianta dar na mão uma Lamborghini na mão de uma pessoa que nunca dirigiu na vida. E eu acredito que mesmo que tenha algumas coisas que a gente não consegue exatamente prever, a gente consegue começar a fazer a alfabetização digital. Então, por exemplo, o que as organizações não estão discutindo hoje? Segurança da usabilidade de IA dentro das empresas. É uma coisa super simples para quem trabalha com TI, mas super complexa para empresas que não têm essa visão de que, se não tiver um guideline, aquele funcionário pode jogar um documento inteiro no ChatGPT gratuito e esse documento vai vazar para outra dimensão da web. Então, ele se torna público. Exatamente. Então, eu acho que incluir as pessoas no processo não necessariamente seja deixar tudo bem amarrado, os dois em pé de equidade, mas talvez seja o nosso papel dar ali as ferramentas para que as pessoas consigam alcançar essa forma de equidade com a ferramenta de uma maneira um pouquinho mais facilitada e, querendo ou não, isso traz resultados positivos para a organização também. Não, faz todo sentido. Isso é muito curioso, porque 98% dos usuários do ChatGPT usam um account gratuito. Então, todo mundo está enviando suas informações, opiniões, constraints, enfim, tudo que pensa a respeito do universo, que a gente fazia com o Google no passado, né? Porque quem nunca ia pesquisar as coisas no Google e depois recebia algum marketing ali sobre aquilo que pesquisou. E hoje a gente alimenta, né? Tanto o OpenAI quanto o Anthropic e por aí vai. E um ponto que eu acho que é muito crítico nisso e que, por conta desse imediatismo, a gente não está olhando, é que aquela questão hoje, 1 milhão de tokens na OpenAI custa menos de $1. E ela vai substituir determinadas tarefas com agentes dentro dos postos de trabalho. Mesma coisa no Anthropic e outras. E se esse trabalho escalar numa quantidade, assim, a gente hipoteticamente consiga otimizar ali e colocar dentro do conceito de agentes 80% do nosso trabalho. E a OpenAI, a Anthropic, enfim, eles digam, a partir de agora não é mais centavos, a partir de agora é alguns milhares de dólares cada milhão de token. Ela acaba de se tornar sua sócia oculta no desempenho de trabalho, porque ou você paga, ou você dá um rollback para a forma que era anteriormente. Mas Xará, já está acontecendo. Eu assino o Cloud, né? Então. Você sabe muito bem, né? Eu estou lá animadão, fazendo uma coisa. Bom, agora você está pagando as horas extras do Cloud, né? E virei cativo, né? Assim, já está acontecendo. Uma situação meio de refém que você está... Você se torna refém. Né? Quando um algoritmo avalia o desempenho de uma pessoa, quem responde pelo erro se ele errar? E aí? O programador. Olha só! Sim, sim.
Essa é uma discussão até clássica num dos livros tradicionais de IA, que é o seguinte: você tem um carro autônomo, tem uma senhora e um bebê. Quem você decide atropelar, né? E o culpado é, de fato, quem desenvolve a regra, né? A IA, ela não toma nenhuma decisão a partir de nada, né? São um conjunto de regras pré-definidos por alguém. E isso faz com que a gente tenha, né, uma certa responsabilidade por aquilo que a gente está produzindo e, como dizem, dando a cara a tapa, né? Então, as avaliações são feitas por pessoas hoje. Então, difícil falar. E eu espero que elas continuem ainda sendo feitas por pessoas. É o que a gente espera, porque né? Porque eu acho que a gente não pode perder o relacionamento humano em algumas interações. Eu tenho muito receio disso. Né? Você dar um feedback, você sentar com alguém para reconhecer, não é uma máquina que vai reconhecer. Né? Acho que a gente precisa ter esse momento do olho no olho. Né? A gente sentiu falta disso durante a pandemia. Né? A hora que volta, você está no escritório, você vê o quanto isso é importante. Então, acho que a gente precisa, a meu ver, né? Eu espero que a gente não substitua processos de relacionamento tão importantes de trabalho, de feedback, de convívio com máquina, porque eu acho que aí nós vamos perder muita coisa. E aí entra o que eu falei, né, no outro episódio com o Fábio sobre accountability, que quando você tem as ferramentas, e elas são isso, ferramentas, né? O problema é que tem muita gente que não é letrada o suficiente, como o Fábio falou, e usa a ferramenta como se fosse a verdade absoluta. E aí, por exemplo, o processo seletivo aí com o uso de IA. Eu saio da hora da página. Por quê? Cara, eu não vou ficar gravando um vídeo para você. Se você quer conversar comigo, converse comigo. Você quer fazer uma pergunta pertinente para mim dentro do processo? É uma coisa. Agora, colocar desde o início a inteligência artificial ali de cara com o candidato, que tipo de experiência essa pessoa vai ter na sua empresa? Porque, para mim, o processo seletivo diz muito sobre a cultura e o que é estar dentro da sua empresa. Se você tem um processo seletivo, entre aspas, preguiçoso, dentro da sua empresa, como que vai ser a gestão da carreira dessa pessoa? Como que vai ser a cultura organizacional? Preguiçoso. Exatamente. E sabe o que é o mais louco, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, a gente não está falando de um código de regras e normas que as pessoas leem e seguem. A gente está falando do que as pessoas fazem para se adaptar. Pode ter a ver com o código de normas ou não, tanto faz, mas tem a ver com elas observando os incentivos e as recompensas. Né? Então, no exemplo que eu citei, que é uma empresa de tecnologia que coloca como meta que ano a ano as pessoas usem mais inteligência artificial, né? Um fenômeno que esse mesmo amigo descreveu vai cada vez mais acontecer. O que é? Ele me contou essa história na véspera da avaliação 360 que toda empresa faz no mundo todo, tem um dia X lá que toda empresa faz. Sabe o que ele me contou? Que os funcionários dele têm 13 pessoas na equipe, todos eles, na hora de fazer a autoavaliação, usaram AI e mandaram para ele. Por que ele sabe disso? Que ficou tudo pasteurizado. Mas aumentou o uso. Aumentou o uso. Vocês entendem? Você conquistou o objetivo. É essa conversa difícil, né? Porque o incentivo é para esse lugar. Então, se incentiva justamente aquilo que você está dizendo que não deveria acontecer. Exato. Né? O que você mesma trouxe, né, da conversa e tal, né? Que uma avaliação ainda tem um componente do que eu estou observando, do que eu estou sentindo, né? Que a AI fala, o que você está sentindo com relação ao funcionário? Ela fala, como assim sentindo? Né? Porque tem intuição, tem outras maneiras de leitura, né? Que a AI, por enquanto, ainda não consegue fazer, que não são tão cognitivas e tão racionais, né? São percepções eu vejo a pálpebra, né? Feeling, né? Feeling, né? Então, eu achei interessante o que você trouxe. Por outro lado, se a gente não tem uma reflexão dos incentivos que a gente está construindo nessa jornada, a gente vai fortalecer essa cultura desassociada realmente do humano, porque, óbvio, uma empresa que incentiva cada vez o uso mais intenso de AI, a pessoa, obviamente, vai querer usar para tudo. Daí esse meu amigo até brincou, eu fiquei morrendo de vontade de fazer a mesma coisa e devolver para elas um feedback totalmente AI. Mas aí eu não vou fazer meu papel de líder. Né? Perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido. E talvez aqui, amarrando um pouco, né? Vocês são líderes, né? Você é um líder empreendedor, você é um líder executivo, né?
Como é que vocês estão... O que é o papel do líder no lugar onde grande parte dos dados e algumas decisões, né, já podem ser tomadas sem necessariamente a necessidade de vocês se envolverem tanto, né? Que deslocamento é esse que vocês estão sendo convidados? Né? Porque muita gente fala assim, a AI vai só substituir as tarefas repetitivas, não humanas, mas a gente ficou tanto tempo fazendo essas tarefas, é quase como se assim, mas isso não é humano? Então, aconteceu um caso curioso há 15 dias atrás, que uma gigante da tecnologia fez um layoff de 32 mil pessoas, se eu não me engano. E o e-mail gerado para ser enviado para essas 30 mil pessoas foi gerado por IA. Então, você tem até o esfriamento, né, dessa relação no encerramento de uma relação. Então, é no processo de contratação e é no processo de demissão. Você perde toda a conexão e a proximidade de que, assim, e isso é muito curioso, porque eu acho que a alta gestão de determinados lugares estão perdendo a visão do seguinte: a gente produz o nosso produto para quê? Para humanos consumirem. Mas a gente não quer contato com o humano, a gente só quer o dinheiro. O resto, a gente tenta criar camadas e camadas para se proteger e assim nós tocamos a nossa vida. E a IA, no geral, ela está mostrando para a gente que o caminho é um pouco o inverso, né? Você pode, sim, usar ela para aumentar a produtividade, sabendo que, em alguns casos, você vai até perder um pouco de qualidade naquilo que está sendo produzido. Por exemplo, eu, pessoalmente, ao longo do tempo, eu não consigo achar, eu já não consigo mais rolar o feed do LinkedIn e me interagir com algum post, ver algo e falar assim... O pessoal está exagerando, né? Na verdade, acho que 99% do que acontece no LinkedIn hoje é produzido por IA. E aí isso perde a sensibilidade de você entender o que aquela pessoa está de fato passando ou não, né? Porque aí ela, na maioria dos casos, quando você descreve por um prompt que você quer um post para o LinkedIn, ele vai suavizar, ele vai contornar, ele vai tentar tirar um viés político, vai tentar tirar um viés mais humanístico e vai fazer algo frio, que a outra pessoa vai ler e também não vai transmitir talvez a informação que você queira, né? Há 6 meses atrás, a gente tinha começado na Jersey uma rede social que a ideia no início, quando eu pensei e conversei isso com a pessoa, eu achei genial. Mas depois de um tempo eu falei assim, isso vai ser garbage in, garbage out. Porque a ideia era que você escrevesse o que você quisesse postar na rede social, só que você e você não iriam ler aquilo que eu postei. Mas sim a transformação do texto de IA baseado no seu gosto, no seu gosto e no seu gosto. Então, a minha essência daquilo que eu escrevi, daquilo que eu produzi, teria ido para o nada. Porque o que vocês iam ler é aquilo que mais interessa no dia a dia, no contexto de vocês. E aonde é que está a identificação do outro lado humano no diálogo, né? Não tem. Tanto é que quem escreve usa AI, e o que eu estou vendo também é quem lê também usa para ler. Exato. É o copy-paste, eu pego ali, jogo o que você escreveu no AI, é o meu AI que te responde. Sabe? Doideira. Quando eu recebo áudio acima de 2 minutos, eu não escuto mais. Eu transcrevo, copio, jogo no qualquer IA, peço para resumir. Aí, se tiver alguma tarefa, fazer um checklist de tarefa que eu tenho que fazer e eu vou tocar a minha vida. Porque... Só uma observação, meu LinkedIn, eu não uso AI. Então, para deixar claro aqui. Temos alguém do 1% aqui, faço ele porque acho que ele tem que ser pessoal, ele tem que ser aquilo que eu penso. Então, só na tua resposta, eu acho que vai de empresa para empresa, acho que é cultura empresarial. Então, esse exemplo que você deu, eventualmente eles tomaram a decisão e fizeram, né? Se tornar algo impessoal. Eu pessoalmente, não faria, né? Eu acho que a gente já falou disso, acho que tem interações que precisam ser humanas, que precisam ter emoção, que precisam ter cuidado. Então, enfim, o que eu faço hoje é observar aquilo que dá para fazer e que me facilita sem perder a essência, né? da interação humana. A gente tem tido esse problema da essência da interação humana na música. Porque as músicas que têm batido recorde de... São de IA.
São Tem praticamente muitas, né? todas de IA. Eu tenho uma sócia que não entende nada de composição, que fez um álbum inteirinho, a Érica. E tá bom o álbum, tá? Mas me surpreendeu, assim, quando eu vi. Eu falei, como assim, Érica? Eu não sabia que você tinha essa veia musical. Ela fez tudo em inteligência artificial. E tá bom. Isso que é doido, né? Isso é curioso. É muito curioso. E a gente vê troca de estilos musicais, né? Você pega uma música de um estilo e coloca em E outro. você faz a música em poucos minutos. Ela compôs as letras. Não, mas ela eu tô falando, mas em mas poucos mesmo minutos assim, hoje você faz. Sim. Então, Falando de LinkedIn, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de sentar e escrever, por isso que eu não posto com tanta frequência que nem eu postava antes. E eu acredito no uso das ferramentas como, sei lá, correção. Às vezes você está escrevendo na pura emoção, aí você escreveu gramaticalmente errado. Você colocar lá para, assim, mudar a ortografia é uma coisa. Agora você colocar lá para produzir, escreva para mim um texto sobre inteligência artificial versus pessoas em 2026. Tá, mas qual que é a sua opinião, né, nisso tudo? Não tem. E a minha rede exatamente cresceu pelo fato que as pessoas se identificavam com os meus posts, porque eram cruzes sem filtro, né? Aí fica a cargo de cada um achar se tem que ser político ou não. Mas para mim, se eu entrar numa empresa e eu tiver que ser outra pessoa, também não é interessante, né? Concordo com A você. pessoa vê o meu LinkedIn, ela já sabe exatamente quem eu sou por ali. Não tem filtro, não. É assim que eu penso. Exatamente. E para encerrar, eu queria perguntar para vocês dois, se vocês pudessem recomendar uma mudança de postura, não de ferramenta, para uma organização e um indivíduo, seja ele líder ou não, se preparar para o futuro do trabalho, qual seria? E o Fábio sabe que eu adoro essa palavra, que se chama vulnerabilidade. Eu acho que as pessoas têm que ser mais vulneráveis. Eu falei isso no começo e vou reiterar aqui. Né? Quantas vezes a gente às vezes pergunta, um chefe pergunta para a gente... recentemente tive uma pessoa perguntando para mim, né, quantas canetas você vende a cada dia daquela apresentação. E eu não tinha essa informação na minha cabeça. Eu falei, não sei, né? Né? Talvez um exemplo simples, mas acho que a gente precisa ser mais vulnerável, né? De saber o que a gente sabe do que a gente não sabe e como dentro das empresas a gente olhar as pessoas que estão com a gente e entender como é que eu vou pegar o máximo de cada um, né? A gente vem falando de diversidade e inclusão, né? Na verdade, é incluir para... Primeiro, as empresas precisam incluir para depois se diversificar, né? Mas para que isso aconteça, você precisa entender quais são as fortalezas, as oportunidades que cada um tem e você, de alguma forma, compor. Então, acho que os grandes líderes das organizações são aqueles que não vão ter medo de demonstrar vulnerabilidade e espaço para aprender, para estar sempre aprendendo e saber aquilo que não sabe. Incrível. E você, Fábio? Então, Letícia, eu acho que a palavra é repensar. E repensar não só trabalho, eu acho que a gente tem que repensar a questão do lucro e mudar a forma com que as organizações elas estão estruturadas hoje. Eu acredito muito, e eu tenho, inclusive, estou escrevendo um livro a respeito disso, que é a questão do cooperativismo. Eu acredito que o capitalismo ele vai ter que mudar a ideia, e aí não é nenhuma questão marxista, enfim, mas eu acredito que a divisão dos lucros mediante ao esforço de trabalho dos indivíduos, ela vai ter que ser reponderada. Porque a gente tem uma estrutura hoje que prioriza o ganho organizacional e recompensa a hora de trabalho, o cargo de trabalho. E a gente vai ter que olhar para isso de um contexto cooperativista e ver o quanto essa pessoa, o quanto o trabalho dela impactou no ganho organizacional, fazer, na verdade, um mecanismo reverso. E aí sim escalar isso em silos, para poder fazer com que as instituições elas continuem tendo força, continuem tendo capacidade de produzir, de entregar, mas fazendo com que os indivíduos que estão dentro dela, eu não diria que o termo é se sentir acolhido, mas eles se sentirem ainda mais parte disso, né? Do que só
receber por um determinado esforço e impacto, e aí bater metas que às vezes não fazem sentido nenhum num espectro mais completo, né? Acho que tem um grande convite para a evolução do modelo de trabalho, do mundo do trabalho e do sistema econômico também, né? Que está em crise. Como é o único que, teoricamente, deu certo durante um tempo, eu acho que a gente está num tremendo desafio de o que vai substituir ou para que lado vai evoluir. Mas o tema do cooperativismo realmente é um tema interessante. Quem sabe a gente também não cria... Não elabora. Não elabora e faça uma outra microsérie. Mas aqui a gente está, infelizmente, né, terminando o nosso tempo. Mas eu queria agradecer demais, né? Alan, muito obrigado. Imagina, um prazer. Obrigado pelo convite, adorei. E Fábio também? Sempre uma delícia. Adorei também sua participação aqui. Muito obrigado. Viu? Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Alan. Valeu. E, Leti, valeu, né? Valeu. Finalmente o projeto saiu do papel, eu diria, do doc. Do doc. Saiu do doc e foi para a vida real aqui, né? Assim... Três conversas muito legais com pessoas de verdade, né? Trazendo o que sabe, o que não sabe, suas ideias de maneira livre. Várias gerações aqui, umas aprendendo com as outras, né? Sem, o jovem vai aprender com o mais velho. Não, aqui a gente aprendeu uns com os outros alguma coisa. Então, valeu. A trilogia termina aqui. Você que também nos acompanhou, muito, muito obrigado. A gente vai inventar aí novas ideias daqui para frente, mas sempre com esse olhar de, primeiro, reconhecer que não é porque você é jovem ou porque você é mais velho, você sabe o que você não sabe, né? Cada um, né, como diria Caetano, sabe a dor e a delícia de ser o que é. E quando a gente se junta num ambiente seguro, descontraído, para conversar, a gente aprende uns com os outros, coisas bem bacanas. É isso, né? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.